Mais. Meu povo, estamos de volta aqui com o nosso Esporte Mais e hoje a gente está recebendo aqui Rildo Góes, que é coordenador, diretor, idealizador, tudo da DEBAF, que é a divisão de base de árbitros de futebol aqui, né, do nosso estado, aqui sediado em Salvador. E para quem está acompanhando no YouTube, já está vendo não só Rildo, Tony e Magrinho dividindo ali um quadradinho, né, lado a lado, meu amor, mas também aqui com dois futuros nomes da arbitragem baiana e quem sabe também da arbitragem nacional que estão trilhando, né, esse caminho na carreira deles, na vida deles, como árbitros, assistentes para trabalhar no meio do futebol graças a esse grande projeto do Rildo. Estou aqui com o Anderson Silva e também com o Alexandre Batista. Anderson Silva já tem 25 anos, o Alexandre tem 29 e são dois dos muitos, né, nomes que já passaram e que estão passando pela DEBAF. Rildo, meu querido, boa tarde, seja bem-vindo ao Esporte Mais. É um grande trabalho que você faz há alguns anos, todo mundo já conhece aqui o seu trabalho, essa sua iniciativa, porque como o Magrinho estava falando com você mais cedo, né? Ou foi Tony, não vou me lembrar. Se tem divisão de base para jogador, como é que não vai ter divisão de base para aqueles garotos, para aquelas garotas que também querem trilhar um outro caminho no futebol, que é o caminho da arbitragem? Boa tarde e mais uma vez parabéns pelo seu projeto. Boa tarde a todos, a Rádio Sociedade, gratidão. Boa tarde, Pedro, Tony Silva, Expedito Magrini. Te contei, não. E essa casa maravilhosa, né, gente, que nos acolheu desde quando nós estávamos na ideia. E ao tempo também que eu agradeço muito esse incentivo de vocês. Tanto que na minha defesa na faculdade, no trabalho de conclusão de curso de educação física, eu citei a Rádio Sociedade, citei Tony, Expedito, Pedro, porque a nossa cultura, a cultura do futebol, é só fazer jogador de futebol. Culturalmente, as crianças, elas são estimuladas a serem jogadores de futebol. E nós percebemos que se fizéssemos uma divisão de base de árbitro de futebol, poderia trazer uma inclusão social para jovens que muitos que estão na comunidade sem a perspectiva de futuro, mas que sonham ser jogador de futebol, inclusive até esquecem os estudos na ansiedade de ser jogador de futebol, estimulado pelos familiares. E aí eu comecei a perceber, eu que sou árbitro formado pela Federação de Futebol, com cargo horário de CBF, atuei na federação, comecei a perceber que era importante que se fizesse um trabalho com os árbitros desde a base. Porque só jogador de futebol é onde eles são preparados, infantil, juvenil, júnior e profissional. E não existia uma divisão de base de árbitros. E aí eu comecei a provocar isso. E dentro dessa perspectiva, nós começamos a contribuir na formação do jovem, aquele jovem que gosta do futebol, para eles estarem envolvidos através das regras, em leitura, interpretação de texto, oratória, escrita, porque para a gente formar um árbitro de futebol com poder de decisão, um árbitro seguro, um árbitro que tenha a possibilidade de debater e discutir, o cidadão crítico, primeiro a gente contribui na formação do cidadão para depois formar o árbitro. E aí a gente vem trabalhando nessas etapas, mirim, infantil, juvenil, onde eles vão se descobrindo durante o processo, igual jogador de futebol. E muitos garotos já começam com 10, 11, 12, 13 e já vivenciando isso. Olha o amadurecimento que eles vão tendo no desenvolvimento durante o processo. Bom, Rildo, quem está lhe mandando aqui um abraço é o nome dele, cadê aqui? O Lenivaldo. Rildo, parabéns, meu irmão, você é o cara. Sou seu vizinho marceneiro do Cabula. Valeu, Genivaldo, obrigado aí. É importante esse apoio. E para a gente que está no setor do futebol, que é muito criticado, que ainda não tem o devido valor, é mais difícil ainda. Por vários fatores. Porque cobra-se tanto do árbitro, qual a origem do árbitro? De onde o árbitro veio? Qual a preparação do árbitro? Então, a gente que não tem patrocinador, não tem ainda uma estrutura, a gente consegue descobrir alguns talentos. Então, a gente está ali nos bastidores, buscando insistentemente, com o apoio de vocês, para ver se a gente consegue profissionalizar tanto o projeto precisa ser profissionalizado, e aí vem o patrocinador, as empresas, para a gente formar uma equipe multidisciplinar,
para fazer um trabalho de excelência. O trabalho da DEBAF é um trabalho de excelência, mesmo com as limitações, mas a gente procura fazer um trabalho de excelência. Bom, a gente está aqui, além de Rio do Góis, como eu disse, com 2 nomes que já estão apitando e trabalhando e arbitrando jogos dos campeonatos sub-20 aqui, né, da Bahia. Estou com o Anderson Silva, com o Alexandre Batista. Vou começar com você, Alexandre. Primeiro o seguinte, por que vocês, né, a pergunta que eu vou fazer para vocês dois, por que vocês escolheram estar como árbitros, como assistentes e não como jogador? Está faltando qualidade, é isso? Faltou qualidade, foi para a arbitragem? Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos. Pedro, é o seguinte, eu desde pequeno, desde a infância, eu sempre quis ser árbitro. Por quê? Vocação mesmo, né? Eu tinha um tio que foi árbitro de futebol e aí... Qual é o nome do seu tio? Foi um grande árbitro? Meu tio foi o William Batista. E aí, na família eu já tinha um exemplo de um árbitro, né? Então, desde pequeno, eu sempre me espelhei a continuar a carreira que meu tio escolheu para ele, né? E sempre me identifiquei desde pequeno e brincava com minha mãe, né? Eu vou ser árbitro. E ela ficava... Para ela já ir se preparando, né? Pois é. E aí a gente ficava assim, meio sem saber, até que em 2013, 2012, com 15, 16 anos por aí, eu conheci o Rio do Góis, que a gente costuma brincar, né? Que é o olheiro do apito. E aí, lá no Colégio Parque, onde a gente iniciou a DEBAF, meio sem saber como, o Rildo foi trilhando ali o caminho, né? Comecei no meu primeiro jogo, e aí a gente foi, como o Rildo falou, né? A maturação ali para o árbitro de futebol, porque a gente nunca sabe de tudo. A gente sempre está ali para aprender todo dia a gente aprende alguma coisa. E aí a gente foi desde 2013, Rildo vem ensinando e vem mostrando o caminho, né, para a gente conseguir trilhar uma carreira de sucesso. E daí a gente, posteriormente, em 2014, me formei na Federação Baiana de Futebol, com carga horária para a CBF. E aí, desde então, a gente vem trabalhando e tentando galgar com os pés no chão, respeitando todos os caminhos que a gente tem que trilhar. Né? E aí, eu hoje estou aqui no Sub-20, graças a Deus, e esperando e pronto para as possíveis e possibilidades de oportunidades que aparecer. Massa, Alexandre. Anderson, meu querido, boa tarde. E você? Por que você escolheu ser árbitro de futebol? Bom, Pedro, boa tarde a todos da bancada, Aline, Tony. Esse menino tem essa idade mesmo? Pois é. Ele tem 18 anos, tem não? O pessoal fala, comentam. Primeiro é um prazer estar aqui na Rádio Sociedade, a Rádio Sociedade que está presente na minha vida desde quando era criança. Meu avô ainda escutava na M. Ele continua criança. Meu avô ainda escutava na M, né? 740, Sociedade. Escutava mesmo. Sociedade contra o crime. Então era sempre a programação da Sociedade no rádio do meu avô. Por mais que ele ganhasse um rádio novo, era sempre a Sociedade que tinha que estar sintonizada, sempre na M. Pedro, eu sempre gostei muito do futebol, sempre esteve na minha essência o futebol. Então foi passando o tempo, não consegui galgar a carreira de jogador. Entrei na faculdade e dentro da minha sala tinha 2 árbitros que já estavam no quadro da federação. E eles sempre comentavam, quando eles chegavam dos jogos, né? Sempre comentavam, olha, tem um cara com um projeto aí muito diferente, que a gente não viu nada ainda no Brasil, e você precisa conhecer ele. E aí eu sempre via ele chegando com os materiais, ficava olhando assim, eu digo, poxa, eu gosto tanto do futebol e eu queria estar inserido no futebol, já que eu não posso ser jogador, por que não ser árbitro? Por que não estar nessa profissão que é tão nobre, sabe? E as circunstâncias da vida acabou que eu não consegui conhecer Rildo naquele período. Foi passando-se os anos, 2 anos depois de eu conhecer esses colegas na faculdade, uma
uma outra colega minha apresentou, olha, tem um cara que você precisa conhecer, ele é daqui, da faculdade, foi formado aqui na Faculdade Social da Bahia, a qual o Rio do Góis defendeu, né, como TCC, Projeto Social, Divisão de Base de Árbitro de Futebol. Você precisa conhecer ele, você precisa se inteirar e precisa saber como é que ele trabalha. Conheci Rildo. Lembro que na mesma semana Rildo já me oportunizou. Anderson, você vai ser mesário. Já está inserido. Você vai ser mesário na competição. Logo a trabalhar. Aí já é chamada. Já vai ser mesário. E aí entrou a pandemia, a gente sempre treinando com os jovens de todo o Brasil. Fui inserido aos poucos, ele foi me colocando como mesário. Meu primeiro jogo tremia, jogos de criança tremia. A diagonal que a gente fala, né, do árbitro foi totalmente equivocada. Mas não correr na linha, né? Tem uns árbitros que vão apitar jogos lá, por exemplo, na Arena Parque Santiago. Algumas grandes figuras, né? Djavan, Rafael, Pedro. Tem um xará meu que me diz assim, meu irmão, pelo amor de Deus, vá pra lá. Não corre aqui pra cá, não. Ele, mas é porque eu sou jogador também. Eu fiz, então tira a camisa de árbitro e vai jogar. Das duas, uma. As duas coisas que não dá, né, Anderson? Não dá. E assim, eu sempre procurei, né, buscar Rildo, sugar Rildo de todas as formas que a gente possível, desse conhecimento e dessa vivência que ele tem na arbitragem e na formação. Já como professor, naquela época, já conheci Rildo como professor, para a gente entender como é que é o futebol, como é que é a arbitragem. E aí, anos se passaram ainda com Rildo. Rildo conseguiu uma bolsa para mim de carga horária CBF. Hoje eu sou árbitro formado, carga horária CBF, graças ao Projeto Social, Divisão de Base de Árbitro de Futebol, a qual eu levo onde eu for. Rildo conseguiu... a minha ficha de inscrição, eu lembro como se fosse hoje, Rildo lá na sede da federação. A gente teve um encontro com o presidente Ricardo Lima, a qual eu quero mandar também um abraço, presidente Ricardo, presidente Jailson, né? E assim, fui me inserindo aos poucos nesse mundo da arbitragem, nesse mundo tão nobre. Já atuei na Copa 2 de Julho, já atuei na Copa Metropolitana, já atuei no Campeonato Baiano Sub-15, 17, 20. Estamos aí, estamos procurando o nosso espaço, respeitando o processo e curtindo cada jogo como se fosse o primeiro e o último. Gente, bem, calma, tem muito jogo ainda pra vocês poderem. Porque se não for bem de uma escala, pode não entrar na outra. Ah, pera aí, bem, calma. Já tem geladeira? Aí pode já ser. Tá na geladeira já? É processo, irmão. Olha, a gente vai continuar conversando com o Rildo, com o Anderson, com o Alexandre. Tem as perguntas de Tony e de Magrini, mas agora são... Valeu, Paulo de Moraes. Expedito Magrini, Tony Silva, Anderson Silva, da família de Tony, Alexandre Batista e Rildo Góis aqui com a gente. Pois é, Rildo, você ouviu agora há pouco, né, a gente falando sobre o técnico do Vasco, né, a respeito de uma declaração machista numa modalidade que é machista, né? O futebol é muito machista. Como é que tem sido, ao longo dessa sua experiência, o interesse da mulher em relação à arbitragem? Primeiro, questionar, né, a cena lamentável, né, do treinador lá, uma das principais árbitras VAR do Brasil. Inclusive vai participar agora, acho que é das Olimpíadas, conceituada, tem escudo FIFA, e lamentável esse fato. Infelizmente, é uma dificuldade enorme a gente conseguir, primeiro, conseguir crianças. É uma dificuldade enorme. E no contexto feminino também é uma dificuldade enorme. E o futebol, há uma exigência da FIFA para que a CBF comece a fortalecer o futebol feminino, como vem fortalecendo através da CBF, do presidente Adinaldo, e a CBF estimular a Federação Baiana de Futebol, o qual o presidente Ricardo também tem feito esse trabalho com o futebol feminino. Nós temos essa dificuldade, temos uma carência de mulheres apitando futebol, e a federação, o projeto está atento a essas críticas lamentáveis, porque a mulher ela vem se consagrando a cada dia, a cada momento. Inclusive, temos duas grandes árbitras assistentes, Daniela Coutinho e Patrícia Reis, e uma árbitra que está surgindo agora forte aí, que é Yara Janaína, uma árbitra que, se você começa a ficar atento, que tem tudo para
para agregar muito aí para fortalecer o futebol da Bahia. Tony. Opa. Ó, tem um rapaz aqui que mandou uma mensagem para o Rildo. Eita. O trabalho de Rildo é sensacional, conheço de perto. Além de formar profissionais, forma cidadãos. Manda um abraço para ele. Não tem o apoio que merece. Citou FBF. Jorge Tadeu, que conhece o seu trabalho desde o início. E eu também conheço porque, né, vi aquele início, 2011, né? Isso. De lá para cá, e no início você falava das dificuldades, né? Falta de apoio. E eu também, deixa comigo, mas vou botar no ar isso, sem dar nomes. Eu ouvi de companheiros de arbitragem, de amigos de arbitragem, dizendo: esse projeto não vai para lugar nenhum. E o que a gente vê hoje é uma coisa totalmente diferente. Você traz para aqui 2 garotos, 29, 25, garotos que se expressam muito bem, né? Garotos preparados realmente, até de forma emocional, psicológica, para uma profissão. Eu chamo de profissão porque a gente fica torcendo para que um dia Seja de fato profissionalizado, né? A arbitragem. Então, mudou muita coisa em termos de apoio, aquele início que tu sofreu pra caramba que eu vi. Eu sei que emociona, eu sei como é que é. Um abraço aí a Marcos Valência, desculpa, não citei vocês, desculpa. Rapaz, algumas coisas mudaram, né? Algumas coisas mudaram por conta justamente dessa bravura. Mas ainda a gente precisa, de fato, uma cadeira dentro das federações do Brasil. O presidente Edinaldo, ele tem nos apoiado. Ele, em 2011, ele disse que era um projeto arrojado. Botou o Luanderson, que é árbitro FIFA, no quadro com 15 anos. E tem apoiado, tem dado as passagens, me levou lá para a CBF em 2023, quando o Anderson recebeu o escudo da FIFA. E a gente tem acesso à CBF e também à Federação de Futebol, em nome do presidente Ricardo Lima, que também tem atendido nossas solicitações, juntamente com o presidente da comissão Jailson, e na CBF e do CNM, eles têm dado muita credibilidade a gente. Mas a gente entende que nós precisamos, e o presidente Edinaldo está atento a isso, que ele tem um zelo aí pela arbitragem, e ele conhece o projeto, e eu acredito que o seu Edinaldo ele vai fazer um trabalho dentro da CBF com a experiência do projeto DEBAF. Porque a gente precisa de patrocinadores, nós não temos patrocinadores. Mudou o apoio, mas a gente percebe, devido aos expressivos resultados, de que a DEBAF tem que ter uma sala dentro das entidades para trabalhar lá dentro da captação dos jovens árbitros. Assim como acontece nas seleções de base dos jogadores. Os meninos começam lá sub-15, 16, 17, fazer o trabalho de formação de jogador. E a DEBAF precisa dessas cadeiras. E o presidente Edinaldo, ele está atento a isso. Inclusive, já conversamos com o diretor da CBF Transforma, Ricardo Leão, que já foi sinalizado para ver se a gente faz alguma coisa dentro dessa perspectiva da CBF estar agrupando e apoiando esse projeto. Porque qual é a intenção do nosso projeto? Fazer esse projeto dentro da CBF, dentro da Federação de Futebol, para fazer as oficinas pelo Brasil, como a gente faz. E descobrir outros talentos. E dentro da verba que a CBF, a Federação, tem, a gente fazer esse trabalho no incentivo aos jovens a serem árbitros. Mas nós precisamos de patrocinadores. Aliás, quem quiser ajudar o nosso projeto, é só ligar para o zap aí, é 98830-4279, 98830-4279, é o nosso zap. Tem o site debaf.com.br e tem o debaf.árbitros. Quem quiser contribuir com o nosso projeto, porque a gente está cuidando de vidas, nós estamos cuidando desses jovens no processo de formação. É como o Tony acabou de falar aqui, e Marco Valença, que acompanha o nosso projeto. A luta que é árdua
em ter esse espaço que a sociedade está dando aqui para a gente. Isso aqui chama-se soma de valores. Nós que ficamos à margem da sociedade, geralmente nós somos vistos de forma negativa. E dentro da comunidade tem valores. Aqui são valores que a sociedade está dando para a gente. Isso mole com estímulo, mole com motivação, mole com fortalecimento, entre tantos outros valores. Mas, de fato, a gente precisa de apoio de patrocinadores para que a gente venha fortalecer mais ainda o projeto de visão de base de hábito de futebol. Hildo, meu querido, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Boa sorte na continuidade do projeto. Que vocês tenham muito sucesso. Alexandre, boa sorte na sua carreira. Anderson, para vocês também. Que vocês possam trilhar um grande caminho, profissionalizando e melhorando essa arbitragem brasileira, porque quando a gente senta aqui para falar de arbitragem, geralmente, infelizmente, não são palavras tão elogiosas que vocês, com o trabalho de vocês, possam mudar esse panorama, tá certo? Alexandre, um abração para você. Obrigado por estar aqui com a gente hoje, viu? Quero agradecer a oportunidade da Rádio Sociedade, agradecer também de antemão já ao presidente Ricardo Lima da Federação e ao presidente Jailson Macedo Freitas, presidente da comissão da CEAF. Anderson, um abraço, obrigado pela participação e boa sorte para você também, viu, meu velho? Obrigado, Pedro. Obrigado mais uma vez a todos os ouvintes e, por favor, apoiem a Debaf, a gente precisa muito. Só de uma pessoa mostrar para duas já vai trazendo mais visibilidade. Já vai aumentando, né? Já vai aumentando a visibilidade para vocês, sem dúvida alguma. Hildo, meu querido, um abração. A casa, você sabe que é sempre sua. Tá bom, agradecer à sociedade, a Tônia, Expedito, Marco, você, Pedro. E a gente vai deixar aqui na sociedade, ó, porque culturalmente todo mundo quer ser jogador de futebol. Mas essas ferramentas aqui, os cartões, o apito e as bandeiras transformam vidas também. Não é só a bola. E eu vou deixar aqui para vocês fazerem um outro momento, sorteio, a camisa do projeto. Também tem uma calça ali, tem os cartões, o apito, para ver se a gente consegue aí captar mais meninos. Ao presidente Adinaldo, muito obrigado. Ao presidente Ricardo, a Luanderson Lima, um árbitro FIFA aí, dentro do projeto, e a todos vocês da sociedade, nosso muito obrigado. Valeu, Hildo, Tony Silva, Marcelo Gama já tá na área, viu? Ele tá com a gente? Tá com a gente já. Então,